Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá. Como vai funcionar o fluxo da informação dentro do Excel? Então a gente vai dividir em 4 partes. Essas 4 partes vão funcionar da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer a captação do dado. Então a captação ela pode ser manual, quando alguém imputa os dados lá, que normalmente é o que acontece hoje com o Excel. Pode ser também os dados vindos de algum outro sistema. Eu posso importar, seja um TXT, seja um banco de dados, seja o que for, eu posso importar. Feita a captação, nós vamos fazer a classificação dos dados. Então, nós vamos alocar esses dados que foram trazidos em características de cada área. Então, importação, exportação, defeitos, desconto, tudo isso. Nós vamos definir, atribuir uma classe para aqueles valores que nós trouxemos. A partir disso, nós vamos fazer a sumarização em cima dessas classes. Então, eu vou somar, vou agregar, vou fazer média, eu decido qual agregação vou fazer. E aí, em seguida, parte para a apresentação, que é a parte mais importante, quando a gente apresenta para a tomada de decisão. Então, eu capto a informação, eu classifico, eu sumarizo e depois apresento. Esse é o fluxo natural que a gente faz dentro do Excel e também, posteriormente, dentro do Power BI. Então, hoje nós vamos falar de transformação da parte de dados tipo texto. Às vezes a gente baixa a informação vindo de fontes diversas com alguns ajustes de texto a ser feito, ou eu preciso juntar alguns dados. Então as funções de tipo texto dentro do Excel nos ajudam a poder manipular esses dados e trazer a informação que a gente precisa. Tá ok? Então vamos seguindo, vamos direto para a tela do nosso Excel e lá vamos fazer a coisa acontecer, certo? Sem medo desse trem e vamos em frente. Então aqui dentro do Excel nós vamos ver todas essas funções. Função concatenar, arrumar, substituir, procurar, direita, esquerda, EXT texto, maiúscula, minúscula, primeira maiúscula e número de caracteres. E aí em seguida a gente entra num exemplo rápido. Então vamos um a um. Falando de concatenar, o verbo já diz o concatenar é juntar as coisas. Então existem duas formas que eu posso fazer dentro do Excel. Eu posso utilizar a função concat ou até mesmo a função concatenar, que é uma versão mais antiga da a concat é a versão mais nova e a concatenar era a versão antiga. Tanto é que se a gente olhar por perto, a gente vai ver que existe uma exclamação aqui informando que essa função já teve uma atualização. Então vou usar a concat, que é a mais recente, ele perde o texto. Então vou selecionar a célula D4, que é o primeiro parâmetro, e vou passar para ele um segundo parâmetro, que é a célula ao lado, que é a E4. Fecho parênteses, dou um Ctrl Enter para manter na mesma célula e pronto. Ele já concatenou os dois campos. Mas, Thiago, não tem espaço no meio. A gente pode forçar um espaço. Como que a gente vai forçar isso? Toda e qualquer vez que a gente precisar adicionar um espaço, um texto ou um caractere ou um conjunto de palavras dentro de uma função, é preciso que a gente coloque aspas duplas. Por que disso? Isso você está informando para o Excel que aquele valor não precisa ser considerado. É apenas um texto. Então, abre aspa dupla, espaço, aspa dupla, e ponto e vírgula. Então agora eu tenho 3 parâmetros. Na D4 é o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro é um espaço e o terceiro parâmetro é a célula E4. Ctrl Enter para manter a mesma célula e beleza. Uma segunda forma de fazer isso aqui é utilizar o E comercial. O E comercial dentro do Power BI ele é considerado como um caractere concatenador. Então como que a gente faz isso? A gente seleciona a célula, coloca o E comercial, coloca já o espaço dentro de 2 aspas duplas, coloca o E comercial novamente e em seguida seleciona outra célula que a gente vai utilizar. Com isso, ele vai dar o mesmo efeito que deu do concatenar, tá ok? Tranquilo, né? Sem problema algum. Vamos seguindo então. A função arrumar. O que a função arrumar faz pra gente? Normalmente os dados vêm com algum excesso de espaços, tanto antes da primeira palavra, tanto no meio entre 2 palavras ou no final da palavra. E isso atrapalha a gente quando a gente decide fazer o PROC-V ou qualquer outro valor que eu precise buscar e comparar. Então o que a gente faz normalmente? Normalmente a gente utiliza essa função arrumar, que ela retira para a gente todos esses espaços. Vamos ver? Vou colar aqui embaixo somente valores. Aí a gente consegue ver que já não tem espaço depois da palavra, só tem um espaço entre as palavras e já não tem mais nenhum espaço antes das palavras.
Vamos para a próxima então. A função substituir, assim como o próprio nome já diz, ela substitui algum conjunto de caracteres que eu estou buscando dentro da palavra. Então, como ela vai funcionar? Ela vai funcionar para nós conforme esses parâmetros. Então, eu tenho o parâmetro 1, que é o texto, que eu vou buscar a palavra. Depois eu vou ter o texto antigo, que eu vou buscar para ser substituído. O texto novo e o número da ocorrência, que é esse aqui para a gente, que aqui ele é opcional. Como eu sei que ele é opcional? Porque ele está dentro de colchetes. Quando está dentro de colchetes, quer dizer que é opcional. Então, qual nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar, primeiro, informar qual palavra eu vou buscar, né? Em que palavra eu vou buscar. O segundo parâmetro significa qual palavra eu vou buscar. E o terceiro parâmetro é que palavra que eu vou substituir, que será a substituta. E o número de ocorrência é quantas vezes eu vou fazer essa substituição. Se na palavra tiver duas incidências, que é o caso do nosso exemplo, ele vai substituir nas duas. Vamos testar? Então vamos colocar aqui o texto a ser verificado, né, onde vai varrer a palavra para buscar, é esse aqui, na D16. Qual conjunto de letras ou palavras eu quero que ele busque? Ele vai buscar para a gente o que está escrito mento. E quando ele encontrar o mento, eu quero que ele substitua por trident ou trident. Então vamos avaliar o resultado? Vou aproximar novamente. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero que ele busque, vamos até colocar em vermelho para ficar a mesma palavra. Vou colocar aqui. Então ele está buscando para a gente o mento. Onde tem mento? Tem mento aqui e tem mento aqui. E ele vai substituir para a gente, vou colocar em laranja, pela essa palavra. Trident. Então vai pegar aqui e vai substituir. Vamos verificar? Ctrl Enter, belezinha. Como eu tive duas incidências, ele fez a substituição de duas incidências. Se eu colocar agora o quarto parâmetro e colocar o número 1, eu estou informando para a função que é para ele substituir somente a primeira incidência. Então coloco um 1, Ctrl Enter, e ele só alterou o primeiro mento. Se eu quiser que faça a alteração da segunda incidência, eu aperto 2, Ctrl Enter. Se eu quero que substitua todas, eu deixo em branco, fica como default, ele já substitui todas. A procurar ele vai buscar uma palavra para a gente dentro de um conjunto. Então aqui eu vou colocar o resultado e aqui embaixo eu vou colocar o texto procurado. Então vamos colocar, por exemplo, para ele buscar o M. Então coloca função procurar, tab. Veja lá, o que ele tem de parâmetros. O primeiro parâmetro é texto procurado, que é essa célula que eu vou referenciar aqui. No texto vai ser esse texto. E o número inicial eu indico para ele a partir de que momento ele tem que buscar esse texto procurado. Então, default é ele começar a partir da primeira posição. Então, vamos colocar a primeira a partir da primeira posição. Texto procurado vai ser o M, ponto e vírgula. Em que texto? Neste texto. Como eu não vou deixar, eu vou deixar inicialmente o terceiro parâmetro em branco, então eu não vou colocar nada. Ctrl Enter. Então, ele está falando para mim, Thiago, M está na quarta posição. 1, 2, 3, 4. Tá certo, essa aqui. Só que aí pode vir uma pergunta, nossa, Thiago, mas tem um M lá na outra. E para isso que serve para a gente o terceiro parâmetro. Então, se eu quero que ele comece a contar depois do primeiro M, eu passo essa informação para a função digitando um número maior que 4. Então, vou colocar 5. Então, ele vai começar a procurar depois da posição 5. Até a posição 5 ele não vai enxergar, ele fica cego naquele momento, tá bom? Ctrl Enter. Então ele está falando para a gente que o segundo M está na posição 16. Vamos verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá certo, essa é a posição. Beleza? Depois a gente consegue fazer alinhamento de funções. Então eu consigo buscar um caractere e extrair a informação da palavra, que é o exercício que a gente vai fazer em seguida. Função direita. Como o próprio nome já diz, ele vai trazer para a gente uma extração dos caracteres a partir da célula selecionada. Então, se eu selecionar, vamos olhar de perto primeiro, vamos olhar de perto primeiro os parâmetros da função. Então, ele pede para mim um texto, que eu vou referenciar essa célula,
E o número de caracteres, eu não vou informar nenhum, porque ele fala que é opcional. Inicialmente ele vai rodar como 1. Vamos testar? Então, direita, né, a função. Essa célula, quantos caracteres? Eu não vou passar nenhum. Quando eu não passo nenhum, ele tira um caractere. Então, se você olhar aqui a nossa palavra pelo lado direito, qual caractere ele está trazendo? Ele está trazendo o S. Tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou passar o caractere agora. Qual o número de caractere? Eu vou pedir para ele selecionar 5 caracteres. Ok? 5, Ctrl Enter. Então, ele está aqui a partir da direita, trazendo 1, 2, 3, 4, 5. De forma análoga, nós temos a função esquerda. A função esquerda traz para a gente um número de caracteres, começando a avaliação pelo lado esquerdo da palavra. Então, se eu quero, por exemplo, pegar até o primeiro espaço, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos passar o caractere 8. E aí ele traz a palavra completa para a gente. Fácil, não? Aí pode surgir a dúvida. Tá bom, Thiago, eu tenho uma função que pega do lado esquerdo e eu tenho uma função que pega do lado direito. Como que eu faço para pegar do meio da palavra? Aí a Microsoft pensou isso para a gente e criou essa função que chama EXTTexto. E ela tem, vamos olhar de perto, ela tem um caractere, ela tem um parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros. E o que esses parâmetros trazem para a gente? Primeiro ele pede o texto, eu vou referenciar o texto aqui. O número inicial, eu falo a posição que ele vai começar a retirar os dados. Então eu vou colocar a posição 3, que vai ser aqui, e vou pedir para ele retornar para mim 5 caracteres. Vamos fazer na prática? Seleciono o texto que eu desejo, posição 3, retirar 5 caracteres. Ctrl Enter. Então, beleza. Posicionou aqui em 3. 1, 2, 3 e retirou 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Passo fácil. Maiúscula. Às vezes a gente baixa o dado, vem tudo uma bagunça. Vem maiúsculo com minúsculo, minúsculo com maiúsculo. A pessoa faz uma bagunceira só. Então, como que a gente utiliza essa função para conseguir arrumar o dado para a gente não gastar tanto tempo? Você usa a função maiúscula e seleciona o texto. Simples assim. Ctrl Enter, e ele vai transformar todo o conjunto de dados em maiúsculo. De forma similar, nós temos a minúscula. Minúscula, texto, Ctrl Enter. Então tudo vai ficar minúsculo. E Thiago, e se eu quiser colocar sempre a primeira palavra como primeira maiúscula? Não tem problema. Tem uma função que chama pri.maiúscula. E ela faz o mesmo efeito. Ela transforma para a gente o primeiro caractere como maiúsculo. E assim vai. E normalmente, quando a gente quer medir o tamanho da palavra, a gente usa essa função que chama numCharact. A numCharact, ela fala pra gente qual é o tamanho da palavra. Então, essa palavra tem 14 posições. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque tem um espaço a mais aqui, tá bom? E esses espaços atrapalham a gente. Então, vamos aplicar? Por exemplo, se eu voltasse lá na função arrumar, que foi a segunda que a gente fez, e aplicasse aqui a função numCharact, eu ia perceber que essa palavra está com 29 caracteres, porque ele considera o espaço como um caractere. Vamos ver depois de tratado? Ctrl C, Ctrl V. Então, eu tirei de espaços adicionais 9 itens, tá ok? Então, sempre utilize a função para poder te ajudar a tratar esses dados. Vamos ver na prática, então, fazer o alinhamento de funções. Aqui não é de funções, né? De funções. Alinhamento de funções. Tá legal. Como que nós vamos fazer aqui? Então, eu tenho a função esquerda, que traz para mim os dados a partir do lado esquerdo. Eu tenho a função procurar, que acha para mim um tipo de caractere. Então, vamos pensar assim. Se eu sempre quiser tirar toda a palavra até o primeiro espaço, eu posso usar a função procurar para achar para mim qual que é esse espaço. Procurar, texto procurado, eu vou digitar aqui embaixo um espaço,
no texto, que é esse aqui. Fechei o parênteses e dou um espaço só para ele ver. Ó. F2, entrei na célula, espaço, Ctrl Enter. Então ele está falando para mim assim, Thiago, o espaço está na posição 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo, é aqui mesmo. E a função direita, ela utiliza esse número de forma dinâmica, direita, texto, número de caractere, que é esse aqui. 9. Opa, fazer a função errada. Função esquerda, gente. Opa, esquerda. A função esquerda vai fazer a mesma coisa, só que a partir do lado esquerdo. Esquerda, aqui na palavra de cima, ponto e vírgula, utilizando o espaço como posição adequada. Então, Ctrl Enter, fechou. Então, ele pega para mim toda a informação até o espaço. Para não ter a necessidade de ter duas células para usar, a gente vai usar somente uma célula aninhando as duas funções. O que é aninhar? Eu vou colocar uma dentro da outra. Como que eu faço isso? Você vem aqui, igual, sempre de dentro para fora. Quem está trazendo o valor da posição é a função procurar, certo? Então eu preciso utilizar a função procurar na parte de dentro e fechando toda ela a função esquerda. Vamos fazer aqui juntinhos? Esquerda. O texto, qual que vai ser o texto? O texto ainda vai ser aquela célula que está lá, que é essa célula. Ponto e vírgula. Função procurar. Procurar. Texto procurado. Vou colocar aqui direto na fórmula. Espaço, aspa dupla, espaço, aspa dupla. No texto, vou referenciar o mesmo texto, certo? E só, porque só tem uma incidência. Ctrl Enter e beleza. Ele traz pra gente fácil, fácil. Então, se eu tivesse um conjunto de dados onde eu precisasse tirar toda a informação até o primeiro espaço, eu poderia utilizar essas duas funções funcionando de forma aninhada e trazendo pra gente a informação mais fácil.